Saudações! Hoje irei falar sobre o caso das drogas no satanismo de LaVey. Num primeiro momento, todo satanista se declara inimigo público de tudo aquilo que cause dependência e escravidão humana, e claro, incluímos aqui o uso de substâncias que viciam e causam males ao nosso corpo, podendo causar inclusive a morte do usuário. Verdade seja dita, o problema quando visto de perto sempre é mais complicado, e o caso das drogas não é exceção. Veremos aqui o porquê do satanismo não ser a favor do uso compulsivo de drogas, mas mesmo assim ser contra a sua proibição. O uso de substâncias psicotrópicas para os mais diversos fins sempre foi uma característica de todas as culturas pagãs. Cogumelos, ervas, animais, cascas de árvore, tabaco e bebidas alcoólicas sempre estiveram em uso e de fato delineavam bem quem participava ou não de determinada cultura. Entre os gregos, o conhecimento da produção de vinho era uma das características principais para a determinação de um povo ser considerado bárbaro ou não. Ainda sobre o álcool, no épico Gilgamesh, o personagem Enkidu era um ser selvagem e animalesco e só se torna humano quando conhece e experimenta o primeiro gole de cerveja. Nas tribos amazônicas, o uso de psicotrópicos diferencia uma tribo de outra e é sempre usado em rituais de passagem ou com mais frequência pelo líder espiritual do grupo. Se por um lado o satanismo não incentiva o uso de drogas entre os seus, por outro ele lembra que não existe uma tábua fixa da lei de farás e não farás. É o satanista quem decide sua própria vida, em todos os aspectos. Se um satanista deseja usar drogas, ele tem que possuir conhecimento e consciência do que está fazendo, não se deixando levar pelo fantasma da ilusão, do vício e da dependência que muitas drogas possuem. Se um satanista deseja usar drogas, o problema e a responsabilidade são dele e de ninguém mais. O uso de álcool e tabaco são hoje disponíveis e liberados para tudo. Isso não faz de seus consumidores pessoas melhores ou piores, exceto em casos de abuso. A história do controle do uso de drogas começou aproximadamente no ano de 3600 a.C. com a instituição do Código de Hammurabi. O código trazia penas severas não pelo consumo do vinho, por exemplo, mas sim pelos atos desonestos e perigosos que a pessoa sob a influência da bebida poderiam protagonizar. É verdade que uma pessoa não tem muita escolha do que faz quando está bêbada, mas antes de ficar assim a pessoa está dotada de todas as suas faculdades e pode livremente decidir se vai ou não correr o risco. A sociedade já começa a perceber isso, de modo que há pouco tempo atrás estar alcoolizado era um atenuante criminal e hoje já tido como um agravante. Quem tem que responder criminalmente pelo mau uso das drogas são os irresponsáveis que prejudicam ou até acabam com a vida dos outros quando, por exemplo, dirigem alcoolizados ou forçam uma criança a ser fumante passiva. Até aqui nenhum problema, pois as leis visavam a proteção da sociedade. O absurdo na proibição do uso de diversas substâncias começou mesmo quando esta parou de visar o bem comum e começou a invadir a esfera da liberdade pessoal. Desde então se iniciou um processo de diabolização dos consumidores de substâncias psicoativas, que passaram a ser vistos como pecadores, criminosos e marginais. Historicamente, esta transição teve como principal porta-voz ninguém menos do que a Igreja Católica, que sempre foi contra o prazer, e ainda hoje condena a camisinha e faz adolescentes passarem a vida se culpando por ousarem tocar o próprio corpo. Na Idade Média, qualquer especiaria hedonista, incluindo até mesmo perfumes e especiarias culinárias exóticas, era proibida pelo clero romano. O Oriente abastecia o público consumidor que ignorava as declarações papais e jamais deixou de existir. Com a exploração da América, a Igreja conheceu novos inimigos. O chocolate e o açúcar receberam bastante resistência dos líderes eclesiásticos até que estes mesmos sucumbiram aos seus encantos. A chegada do tabaco foi um caso à parte, não foram raros os indivíduos condenados pelo alto clero por simplesmente carregarem um cachimbo, que com seu fogo e fumaça confirmavam a natureza diabólica dos fumantes. O mesmo ocorreu durante o estabelecimento do café em seu caminho de Fátima. Por muito tempo os líderes religiosos debateram se o islamismo tinha algo contra esta cativante bebida que se tornava cada vez mais popular entre os árabes. Os ortodoxos diziam que o café animava o corpo mas enegrecia a mente,
e que ninguém poderia aproximar-se da mesquita após um gole desta bebida. Os adeptos do líquido negro, por outro lado, após sofrerem com o estigma da novidade, convenceram a todos que o café os deixava ainda mais fervorosos em sua fé e que se tornariam muito mais animados para a adoração do que o restante dos fiéis. Eu, confesso, diria o mesmo se estivesse com uma cimitarra debaixo da garganta. Demorou muito tempo para que o prazer retomasse o trono que tinha nos tempos pagãos. Em meados do século XIX, as substâncias hedonistas finalmente voltaram com o enfraquecimento da antiga religiosidade cristã. Com o desaparecimento e fragmentação do poder da igreja, repentinamente a cocaína, a heroína, o absinto, o café, o tabaco, a maconha, o rapé e o ópio, entre outras substâncias, passaram a ser largamente usadas pela elite intelectual sem qualquer culpa. Substâncias de todo o tipo podiam ser compradas sem grandes dificuldades em feiras e lojas de conveniência das grandes capitais. O uso livre de substâncias que alteram o estado mental continuou até o início do século XX, quando, motivada por interesses econômicos e pútridos valores protestantes, os Estados Unidos baixaram uma série de leis proibindo seu consumo e comercialização. Uma das principais leis foi a Lei Seca, que negava aos cidadãos o direito de consumir álcool. A paranoia era tanta que os negros, vítimas de preconceito racial, eram acusados de estuprar mulheres brancas e protestantes sob a alegação de estarem sob o efeito de Coca-Cola, que na época continha traços de cocaína. Esta atitude foi infelizmente copiada por nações do mundo inteiro, o que resultou no aumento da clandestinidade do mercado negro e do comportamento compulsivo dos usuários. A proibição legal, além de não impedir o uso das drogas, tornou os psicotrópicos ainda mais perigosos. Por serem legais, o usuário não tem hoje quaisquer garantias sobre a origem e qualidade daquilo que consomem. A pressão das leis contra o indivíduo foi tamanha que algumas substâncias tiveram que ser toleradas. O álcool e o tabaco com o tempo tornar-se-iam a válvula de escape para uma sociedade que dizia defender a liberdade, mas que vivia na sombra da repressão. Esta pequena medida preventiva, é claro, não impediu a explosão que viria a seguir. Conforme a era satânica se aproximava nos anos 50, 60, enquanto LaVey usava sua máquina de escrever para redigir a Bíblia satânica, iniciou-se um processo de popularização da rebeldia justamente no país que havia encabeçado a proibição. No cinema, James Dean protagonizava Rebel Without a Cause, e tornava-se símbolo desta postura de rejeição dos antigos valores. Uma geração inteira de pessoas viveu com suas vidas voltadas para o consumo das drogas e para o prazer tinha sido negado aos seus pais. Muitos morreram vítimas de seus próprios abusos. É a típica resposta por explosão, como a da pessoa que come por 3 no momento em que desiste do regime, ou do maníaco sexual que se revela após anos de celibato. Depois de séculos de proibição e marginalização, é como se a humanidade estivesse tendo contato com as substâncias proibidas pela primeira vez, e tivesse que aprender como lidar com elas desde o início. Pagou-se com compulsão a abstinência das gerações anteriores. O governo reagiu a este grito de liberdade com uma massiva campanha de desinformação. Pesquisadores da consciência como Timothy Leary foram caçados, verbas de pesquisa sobre psicoativos foram cortadas, escritores foram censurados e fatos deturpados. Os meios de comunicação em massa e a formação educacional padrão garantiam um satisfatório nível de lavagem cerebral da juventude e os usuários tiveram que mais uma vez aceitar a sombra do diabo e da marginalização. No período logo após a Revolução das Drogas dos anos 60, o processo de desinformação foi tão forte que se tornou praticamente impossível encontrar qualquer informação confiável e verdadeira sobre qualquer droga que fosse. Reportagens tendenciosas e meias-verdades criaram centenas de mitos e mentiras sobre as drogas e formaram então a opinião pública. O usuário de drogas é ainda hoje visto como diabólico e sempre como marginal. O passado se repetiu e o tráfico internacional de drogas ganhou força e poder. O satanismo não nega este seu lado libertário e, por que não, marginal. Mas igualmente não nega que as drogas possam causar dependência e morte, esta é uma possibilidade real. Não é mentira também que as drogas danificam o corpo e o cérebro, assim como também não é mentira que muitas vezes as drogas levam seus usuários para um caminho de auto-engano e ilusão.
Por outro lado, também não é mentira que as drogas fornecem prazeres indescritíveis e momentos de mutação de consciência inigualáveis. Não é mentira que centenas de obras criadas por gênios das ciências e da arte da humanidade foram feitas com o auxílio e sob a influência de drogas. E não é mentira que, sob certas circunstâncias cuidadosas, o uso de psicoativos pode resultar em uma experiência enriquecedora para o indivíduo. De qualquer forma, a decisão de usá-las ou não deveria ser pessoal e nunca da coletividade, coisa que uma sociedade da antiga era dificilmente poderia compreender. A responsabilidade é do indivíduo, tanto para o dano causado em si mesmo como para o dano causado em terceiros. Hoje em dia, uma pessoa pode ser processada criminalmente por matar alguém ao dirigir bêbada, mas não pelo simples fato de estar bêbada. Satã não chega de repente como um ladrão na calada da noite, mas gradualmente como a própria noite. Os avanços são pequenos e cada um tem seu momento, mas em breve a humanidade olhará para si mesma e verá que está sob os domínios de um novo rei. As pessoas devem ter o direito de aprender com os próprios erros, e não serem forçadas a sofrer graças aos erros dos governantes. Se um satanista quiser usar drogas e levar uma vida normal, sem causar problemas às pessoas que ele estima, que assim seja. Cada indivíduo deve ter consciência para decidir usar ou não uma substância para alterar sua configuração física e mental, tomando para si toda a responsabilidade por suas ações. Algumas drogas são usadas ainda para fins medicinais, como aspirina, azitromicina, Prozac, etc. Estas são apoiadas pelo satanismo, uma vez que a autopreservação e a saúde do indivíduo que estão em jogo, e estes pontos são de extrema importância para os satanistas. Mas, mesmo neste caso, a opção de seguir ou não as recomendações médicas deveria sempre que possível ser feita pelo próprio paciente. Portanto, o uso de drogas como o álcool, o tabaco, a cocaína, a maconha, a heroína, usadas primariamente de forma recreativa, não são na verdade nem encorajadas nem condenadas pelo satanismo. O satanismo é a favor da indulgência, mas é contra a compulsão. Mas acautelai-vos a este alerta final. Mesmo sendo isto um absurdo, o uso de muitas drogas ainda é considerado crime em muitos países primitivos onde uma consciência religiosa atrasada ainda influencia a vida das pessoas e as leis da comunidade. Desta forma, o satanista deverá estar sempre ciente disso e responder por todos os seus atos na sociedade em que escolheu viver. Responsabilidade aos responsáveis, escreveu Satã com a caligrafia de Lavey. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e tenham um bom dia.